Mas essas pessoas que vieram do Partido Democrata, os independentes, não foi porque o Trump fez um movimento ao centro, não. Foi que a situação era tão radicalmente crítica que essas pessoas perceberam que o melhor candidato para o país, naquela conjuntura, era o presidente Trump. E vários depois deles confessaram, inclusive movimento trabalhista, que o pessoal de sindicatos, dizendo que ficaram muito bem impressionados como eles foram recebidos. Assim como acontece no Brasil, quem se aproxima do Flávio vê que essa rejeição ao Flávio ela não tem muito fundamento, mas houve um voto pragmático. E é isso que a gente precisa no Brasil, Wellington. Grande definição que a gente aguarda de uma estratégia de campanha do Flávio Bolsonaro, do PL. Essa convenção acaba sendo um divisor de águas, podemos dizer, das estratégias pré-eleitorais, pré-campanha, daquilo que realmente vai valer. E as coisas começam a se ajustar. Mas eu queria fazer alguns comentários misturando tanto o aspecto internacional com o nacional, porque o posicionamento dos partidos de centro no Brasil e que deixa muitos de nós, assim, de certa maneira, angustiados, até decepcionados, até criamos, né, o estigma do centrão, né? E esse centrão, ele carrega, né, pelo menos no imaginário popular, algo que existe em todos os países democráticos. Aqui nos Estados Unidos, nós temos os independentes, que não são nem republicanos nem democratas. Nos países parlamentaristas, a gente percebe que isso já é mais compreendido pela população, porque dificilmente, muito raramente, você tem um primeiro-ministro que é nomeado porque o seu partido é o majoritário, mas ele tem capacidade de governar sem alianças. Isso é impossível. Então, existe uma diferença entre a campanha presidencial, e eu acho que esse é o ensinamento que a gente precisa ter, e eu trago a nossa audiência essa reflexão. Há uma diferença entre a campanha presidencial e a governabilidade. No Brasil, a gente está gatinhando, e posso dizer que no âmbito da direita, do pensamento conservador, a gente está realmente numa fase até embrionária. A eleição de 2018 do presidente Bolsonaro, ela nos ensinou algo que o próprio professor Olavo de Carvalho já alertava, que a simples eleição do ocupante do Palácio do Planalto não nos garante uma transformação do país, as reformas necessárias, porque você precisa não só ter a maioria do Congresso, mas também você precisa que uma cultura esteja disseminada na sociedade. Isso no Brasil, eu sinto dizer para a nossa audiência que nós talvez sejamos um dos países mais socialistas e, em alguns aspectos, até mais comunistas de toda a América Latina, sem percebermos. Isso está disseminado, por exemplo, nas invasões do MST, isso está disseminado, ou seja, no desrespeito à propriedade privada, que é típica dos países comunistas. Isso está representado agora quando órgãos de governo criados vão ali no Pará e invadem propriedades, fazendo a desintrusão na cabeça deles, numa lógica que perversa contra o pequeno agricultor, contra aquele que esteve ali labutando durante décadas e é desrespeitado pelo Estado, pelo governo, pela força do Estado. Isso é típico dos governos autoritários comunistas. E isso que nós percebemos disseminado na justiça também, porque você veja, há promotores, há vários operadores do sistema judiciário que têm esse viés ideológico, foram formados assim. A nossa categoria dos jornalistas, que agora eu me inseri, é impressionante. As faculdades de comunicação social, durante décadas, formaram algo que você vai a todas as redações e, majoritariamente, a Auriverde é uma das exceções. E graças a Deus, porque Deus é tão maravilhoso que ele, de fato, transforma a maldição em bênção, que a perseguição que foi feita na Jovem Pan, ela nos deu esse presente.
porque houve uma explosão de pessoas demitidas na Jovem Pan e a própria Auriverde é fruto desse processo, porque a perseguição política daqueles procuradores, promotores, né, do Ministério Público Federal de São Paulo que avançaram sobre a Jovem Pan para a perseguição política, para a censura, acabaram gerando uma explosão de canais no YouTube e a própria Auriverde mostra que há uma demanda reprimida pelo debate político, pelo viés conservador. Isso que nós estamos vivendo no Brasil é uma fase muito importante, mas a gente precisa entender que estamos diante de uma eleição em 2026 com características próprias. E eu queria chegar nesse ponto da presença do Milei no Brasil, que é fundamental a gente compreender que o PIB da Argentina ele é menor do que o PIB da cidade de São Paulo, equivale ali e é muito menor do que o PIB do estado de São Paulo. E ele está em São Paulo numa convenção do partido do PL, que tem no Tarcísio de Freitas, embora seja do Republicanos, mas talvez a pessoa mais famosa do governo Bolsonaro, e que várias vezes já manifestou o seu agradecimento e a sua lealdade, até dizendo que ele não seria ninguém se não fosse a oportunidade que o Bolsonaro deu para ele desempenhar. Ele que é um 01 de Instituto Militar de Engenharia, tem uma cabeça brilhante, faz cálculos até hoje na frente das pessoas que você jamais, eu particularmente nem lembro mais cálculo diferencial, ele joga isso tudo ali, faz com uma facilidade, é realmente alguém muito inteligente, mas está no Partido Republicano. O republicano, ou republicanos, né, eu sempre tenho dúvida dos nomes, mas é um partido de centro, mas que foi composto, e o Tarcísio foi para os republicanos, a Damares, o próprio Mourão. Essa articulação que foi feita não foi feita por iniciativa deles, foi estratégia do presidente Bolsonaro. As pessoas às vezes esquecem que o presidente Bolsonaro ele estava contando com uma reeleição em 2022 e ele queria dar o segundo passo, aquele passo que o Milei deu agora em novembro do ano passado, de conquistar a maioria do Congresso. Bolsonaro dizia o seguinte: me dá 50% do Congresso e eu transformo esse país. Porque ele sabia que sozinha a eleição dele, de alguém antissistema, de um outsider, alguém de fora do esquema, aquele esquema que se juntou ao redor de Geraldo Alckmin em 18, que pegou ali o PT debilitado. Apesar de tudo isso, Bolsonaro é eleito porque ele representava um anseio nacional. Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. E isso que pode ser resgatado agora com Flávio Bolsonaro estava até pelo menos amanhã num limbo ali de se haverá realmente coligações, se os partidos de centro se juntarão à campanha, não vão. São partidos muitas e muitas vezes com realidades diferentes. O Rio Grande do Sul, por exemplo, do Progressistas, esse é um Rio Grande do Sul, o progressista lá é extremamente de direita, conservador, está na chapa do PL como vice-governador, é o suplente do Marcel Van Hatten do Novo, que se juntou ao PL. Então a modelagem do Rio Grande do Sul é aquela que a gente pode dizer assim que é uma perfeição de você juntar o pessoal que realmente tem um alinhamento ideológico. Mas isso não é realidade no país inteiro. Então veja que durante a semana eu cheguei a criticar a questão do Amapá. Mas depois, estudando, eu vi que o Amapá, aonde o presidente Bolsonaro foi eleito no segundo turno, ou seja, ele venceu a eleição no segundo turno em 2022 no Amapá, lá não tem nenhum candidato ao Senado do PL. Como é isso? E o pior, o PL se coligou com o PSD. O PSD que tem candidato presidencial diferente. Como é que vai ser essa articulação? Só que lá, esse grupo do PL e do PSD, que até colocou o Novo junto, o Novo entrou, eles fizeram uma composição que está contra o grupo do Randolph.
e está contra o grupo que se juntou do outro lado, que tem inclusive o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então você veja que na realidade do Amapá, o jogo é esse. Não tem muita flexibilidade. Já em Roraima, eu vi, fiquei muito feliz de ver o Magno Malta viajou com toda a dificuldade que ele tem de saúde. A gente está acompanhando durante a convenção lá em Roraima, ele ficou sentado, mas ele estava lá por quê? Porque ele foi emprestar o seu prestígio e apoio ao Hélio. O Hélio Negão mudou o domicílio eleitoral para Roraima por quê? Porque em Roraima, a articulação do PL lá em Roraima estava sendo feita com o Centrão e, de novo, não íamos ter nenhum candidato bolsonarista que vá defender realmente aquilo que a gente acredita no Senado. Haja vista que a mudança que o Brasil pode enfrentar passa necessariamente pela renovação de 2/3 do Senado, para fazer a contenção do Supremo Tribunal Federal hoje, que é o epicentro, é o problema maior da crise institucional que a gente vive. Então, veja só como essa construção, ela não é tão simples, ela não é como eu conversava com a Daia hoje de manhã, não é muito fácil, porque tem muito cinza entre esse preto e branco. Porém, da Colômbia, antes até de falar do papel do Milei, mas da Colômbia, essa semana eu recebi uma lição que eu acho muito importante para o Flávio observar. Por quê? Na Colômbia, muita gente, eu vi o mainstream jornalístico, toda a velha imprensa, todo mundo dizendo que o Abelardo teve a sua primeira derrota. Como assim? Derrota? O cara nem assumiu e já teve a primeira derrota? E eu fui estudar o assunto e não foi derrota nenhuma, foi pelo contrário, uma lição para a gente, para os brasileiros. O que aconteceu na Colômbia? Preste atenção, essa semana, e a Colômbia tem uma modelagem parlamentar e até posso dizer constitucional mais inteligente que a do Brasil na minha avaliação, porque eles fazem a eleição do parlamento junto com a eleição presidencial, como a gente faz no Brasil. E lá tem 2 turnos também, como tem no Brasil também para os cargos executivos. Ótimo. Só que o parlamento que foi eleito no primeiro turno, ele toma posse no dia da independência, que foi essa semana, se eu não me engano, dia 20. E o presidente só toma posse em agosto, eu acho que vai ser dia 7 de agosto. O que significa isso? O parlamento eleito, junto com a campanha presidencial, ou seja, o ambiente político da população que elegeu o presidente da República, assume o parlamento e esse parlamento dá posse ao presidente. No Brasil, nós temos esse delay, essa defasagem, que ou por alguma razão o Constituinte entendeu desta forma, mas que nos dificulta, porque, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro enfrentou a campanha eleitoral injusta e que todos nós consideramos com uma série de distorções de 2022, quando se falava até mesmo de que o presidente Bolsonaro poderia apresentar uma impugnação ao resultado da eleição até 15 dias depois da diplomação do presidente, como garante a Constituição, qual era o problema que ele enfrentava naquele momento? É que ele não tinha como fazer esse processo diante de um parlamento que lhe era hostil, porque o parlamento que foi eleito com ele, lembre que ele elegeu praticamente todos os senadores. Quem foi ministro do Bolsonaro se elegeu ou deputado federal ou senador. Mas esse pessoal só tomou posse no dia 1º de fevereiro de 2023. E acontece que na Colômbia não. Na Colômbia, o parlamento toma posse antes do presidente. Isso é interessante, porque ficamos no Brasil um mês com um presidente eleito com o parlamento anterior. E o que aconteceu, ou o que acontece lá na Colômbia? Igualzinho no Brasil, o parlamento assume, e no mesmo dia, só que no Brasil é 1º de fevereiro, e lá é no dia 20 de julho, dia da independência, o parlamento elege o presidente do Senado. E quem foi eleito presidente do Senado lá na Colômbia? Não foi o candidato do Abelardo, e por isso o mainstream jornalístico disse que o Abelardo sofreu uma derrota. Mas espera aí, quem foi então o eleito? Foi eleito o candidato do Uribe, o partido de direita mais forte da Colômbia. Ué, mas se ele é o partido de direita mais forte da Colômbia, inclusive fez 17 senadores de cadeiras, o Abelardo só fez 4. Ué, então como é que o Abelardo venceu? Porque ele é a representação do Bolsonaro de 2018. A população tinha uma rejeição grande pelo projeto de esquerda? Sim, tinha. Mas quando você vai para a campanha eleitoral,
eles enxergaram no Abelardo alguém com muito mais aderência às posições da população. Estava muito mais claro o que era preto e branco. E o que fez o grupo já tradicional de direita, que combatia a esquerda com muita veemência, mas eles entenderam que eles deviam procurar o centro. E eles tentaram se alinhar com o centro, tanto que eles fizeram senadores e o centro, lá, pessoal dos Verdes, o pessoal, muita gente teve senadores eleitos em outros partidos que não foram o partido do Abelardo, mas é todo mundo de direita. Então, existe uma diferença entre ganhar a eleição presidencial e a governabilidade. A governabilidade na Colômbia está garantida porque a direita tem a maioria. Veja que a esquerda, o partido da esquerda, ele elegeu 25 senadores. E lá no Senado lá da Colômbia tem uma coisa interessante, que tem, além das 100 cadeiras do Senado, tem mais 2 para o movimento indígena e tem uma cadeira que é para o presidente que perdeu. Ou seja, o candidato que perde o segundo turno na eleição da Colômbia ganha uma cadeira no Senado. Então são 103 cadeiras. Ou seja, a esquerda tem 25 mais uma cadeira, tem 26 cadeiras. Só que para ganhar a eleição você precisa da maioria dos 103. E aí a direita tem a maioria, mas a presidência do Senado, em vez de ficar na mão do partido Abelardo, que é um partido pequeno, seria como se fosse o PSL do Bivar, do Bolsonaro lá em 2018, que não tinha ninguém, era o partideco. Mas o Bolsonaro foi identificado. E por isso eu fico feliz, Wellington, porque nesse momento agora, com o afastamento provável do Centrão, eu acho difícil, até seria interessante uma chapa com os republicanos. Eu tenho falado sobre isso. Houve ali uma estratégia quando se coloca a ex-presidente da Caixa Econômica, inclusive participando de lives junto com o Flávio. É uma mulher dentro daquela ideia de ter uma mulher como vice. É alguém da área econômica, da equipe do Paulo Guedes, se expressa muito bem. Seria ótimo. E ela se filiou aos republicanos como uma estratégia. Assim como o Bolsonaro, como estratégia, colocou o Tarcísio no republicanos, colocou parte do seu ministério no republicanos para, tendo a eleição em 2022 vencido, ele ter governabilidade a partir de 23, o Flávio também poderia ter uma maior capilaridade, até uma atração maior e talvez pensando até na governabilidade, ter o republicanos. Mas parece que não vai rolar. Não sei, pode ser que até amanhã a gente tenha uma surpresa. Mas, mesmo que isso não ocorra, eu defendo a tese de que o Flávio estará liberto, mais livre, mais leve para desempenhar aquilo que o Abelardo fez na Colômbia. Então, veja, tinha muitas forças de direita. No segundo turno, todos se juntaram com o Abelardo, porque tinham que derrotar a esquerda. E na hora da governabilidade, cada um desses partidos com os seus eleitos vai estabelecer ali a governabilidade com a negociação política. Isso vai acontecer no Brasil também. Por que a Tereza Cristina já disse que não, eu não quero ser vice do Flávio, eu prefiro concorrer à presidência do Senado? Porque ela sabe que se o Flávio Bolsonaro for eleito e o PL não tiver a maioria de senadores, que dificilmente terá a maioria do próprio PL. Mas ela sabe o seguinte, na hora da votação da presidência do Senado, quando tiver ela disputando contra o Rogério Marinho, por exemplo, que seria o meu preferido para a presidência do Senado, acho que o Brasil merece alguém da estatura de um Rogério Marinho na presidência do Senado. Gostaria de ter o Girão, quando houve aquela eleição, o Girão colocou o nome, o Eduardo Girão, o próprio Rogério Marinho colocou o nome, mas a gente sabe que para essa eleição você tem que compor com vários estados que têm senadores de centro. E o que a Tereza Cristina apoia? Ela fala, bom, eu vou contar com os votos, sabe de quem? Com os votos da esquerda. Ah, mas é porque ela é de esquerda? Não, não é isso. Veja que na Colômbia, quem foi que deu a vitória para o candidato que não era o candidato do Abelardo? E que era o candidato da direita, tradicional. Foi a esquerda. A esquerda, os 25, na verdade, 25 ou 26, que eu não sei se já o presidente que perde votou. Mas digamos que seja, os 26 votaram com o Uribe, com o candidato do Uribe, que é o arqui-inimigo deles. Por quê? Só para não dar a presidência do Senado para o candidato que está junto com o Abelardo. Acontece que a Tereza Cristina aposta na mesma coisa.
não é que ela seja simpática à esquerda, é que ela joga o jogo. E ela pensa o seguinte: na hora do vamos ver, a esquerda vai dizer o seguinte: não, a gente não vai votar no Rogério Marinho, a gente prefere votar na Tereza Cristina, mas ela foi ministra do Bolsonaro e ela tem posições do agronegócio que são posições muito mais aderentes à campanha do Flávio. Mas acontece que ela não é do partido do Flávio. A negociação fica mais fácil. É assim que o jogo está funcionando. E a gente precisa entender que o Flávio agora tem a oportunidade de ser o El Tigre do Brasil. Se ele tiver liberto dessa fase, não esquecendo que a governabilidade ela vai ser costurada no segundo turno, mas é importante ele passar ao segundo turno representando aquilo que a população deseja, a população almeja. Ele tem que ser aquele representante não próximo ao centro. Ah, mas o Trump aqui, ele conseguiu a aderência do pessoal independente, até pessoas do Partido Democrata, como o próprio Robert Kennedy Jr., que era presidenciável do Partido Democrata, ou a própria Tulsi Gabbard, que foi para a área de inteligência, agora retornou que o marido está enfrentando um câncer.